melhor. Sou o Guilherme Barroso, tenho 1,68 m, cabelos castanhos claros e estou usando uma blusa azul escura. E agora eu passo a palavra para Nadjara, que está aqui comigo, e depois nós passamos para Rosângela Lima. Vamos lá, Nadjara, boa tarde, Rosângela. Olá, boa tarde, todos os presentes, quem está nos assistindo em casa. É uma satisfação muito grande, né? Mais uma quinta-feira, todo mundo naquela expectativa para falar sobre inclusão. Para os meus pares com baixa visão, vou fazer minha audiodescrição. Eu sou uma mulher parda, de pele clara, cabelos lisos, pretos, estão soltos na altura do busto. Estou vestindo uma blusa azul. Dessa vez eu acertei. Sim. Caso já retinose pigmentar, só quem tem vai entender. Né? E hoje um convidado muito especial, não é isso, Rosângela? É isso mesmo. Boa tarde, Guilherme, Nadjara, doutor Salvador Viana, muito obrigada pelo aceite, né, por estar aqui conosco no Semear Inclusão. E é isso, como o Guilherme falou, primeiro programa do Rio Grande do Norte voltado para a temática inclusiva. E aí, mais uma quinta-feira, Guilherme, né? Graças a Deus. Graças de Deus. É isso. E aí, Nadjara, pronta? Vamos lá, prontíssima. Vamos dar início, né? Isso mesmo. Gostaria de pedir para o senhor se apresentar, né? Meu nome é Salvador Viana, sou fisioterapeuta desde 2012. Também tenho outra graduação, que é a de biomedicina. Especialista em citologia oncótica e terapia intensiva, com aperfeiçoamento em atendimento pré-hospitalar, mestre em saúde na linha de neurociências experimentais e agora doutorando em fisiologia humana, ainda continuando na neurociência, mas agora trabalhando um pouco mais também com comportamento humano. E espero que somar um pouco, né, sobre esses temas tão valiosos que é o de inclusão, né, e desenvolvimento. Doutor, muito bem, nós estamos aqui com uma responsabilidade muito grande, hein? Doutor, mas nós sabemos que a estimulação, ela é o primeiro passo. Quando as famílias recebem o diagnóstico, muitas famílias só se preocupam com a fala, se preocupam se a criança vai conseguir compreender. E aí, o que é que a fisioterapia como a fisioterapia pode contribuir para o desenvolvimento motor de uma criança com TEA? Quais são as maiores demandas que chegam na infância e que a fisioterapia pode estar contribuindo? Pronto, Rosângela, você toca num ponto muito importante que você falou, que é a questão da família, né? Desde 2012, com uma pesquisa pelo pesquisador Peter Rosenbaum, ele traz para a fisioterapia uma mudança no pensamento, que a fisioterapia está muito atrelada às questões funcionais, né, e físicas, né, do físico, né, e terapias associadas a isso. E aí ele traz 6 palavrinhas que são muito importantes para se discutir quando a gente fala de desenvolvimento infantil. Né, ele é um pesquisador americano, né, então são em inglês, mas a gente já pode traduzir, né? São as F-words, são 6 palavras que começam pela letra F, né, que é function, que é função. A segunda seria family, que é a família. A terceira seria fitness, que seria saudável, saúde. Friends, que são amigos. Fun, que é a diversão. E future, né, o pensamento para o futuro. Então, essas palavras, elas formam o arcabouço do trabalho do fisioterapeuta. Então, o primeiro é a função. Como é que a gente auxilia na função? E aí a gente fala do TEA, mas isso diz respeito a várias outras necessidades, né, que venham a surgir. A fisioterapia ela pode estar trabalhando e ajudando. E aí, quando a gente fala de questão funcional, nós devemos entender que cada indivíduo ele tem um seu comportamento em um determinado ambiente. E aí a segunda palavra, que é a família, determina muito das necessidades de função desse paciente. Antigamente a gente pensava-se em trabalhar, e antigamente que eu digo ali, década de 70, 80, anos 90 começou a cair. Nós tínhamos um modelo que era um modelo flexneriano de se fazer saúde. É um modelo em que ele se visa muito na doença. O foco dele é a doença. Uma vez que você
só foca no ser biológico, você esquece todas as outras esferas que influenciam a doença. Hoje, felizmente, nós entendemos isso. Isso foi uma luta de anos, né? Veja que foi um modelo que as escolas em saúde, elas trabalhavam esse modelo flexneriano por muito tempo. E ele vem sendo quebrado e desmantelado aos poucos, porque hoje nós ainda encontramos pessoas ainda nesse modelo arcaico. O que nós queremos hoje é o que nós chamamos de clínica ampliada, ou modelo biopsicossocial, em que nós entendemos que a doença ela não é só do ponto de vista biológico, mas que existem outros fatores que vão influenciar no adoecimento. O social, o espiritual, econômico, e dentro desse contexto vem a família. Então, parte do processo do adoecimento está nas relações. Sim. Entendem? E quando a gente fala assim dessas crianças atípicas, que tanto agora está em alta e ainda bem, porque nós precisávamos ter esse olhar, nós precisávamos nos especializar para entender, porque nós tivemos isso ao longo dos anos, mas nunca foi dado um olhar para isso. E hoje a gente está, os casos estão aumentando, eles já existiam. O que está melhorando é o diagnóstico, a procura, a informação sobre saúde, a educação em saúde. É isso que tem melhorado com o tempo. E a gente tem compreendido melhor essas maneiras de funcionamento do cérebro. Porque eu também não, como neurocientista, a gente não gosta de dizer que é uma deficiência. E sim uma maneira como o cérebro ele funciona. A maneira como o TEA, o espectro, né, ele tem, é uma maneira como o cérebro dele funciona. Não é uma deficiência, certo? É uma maneira como o cérebro vai funcionar. E é o que a gente tem que entender é como a gente pode ajudar para que esse cérebro ele possa evoluir e avançar. E é aí onde vem as várias profissões em saúde, né, para estar contribuindo nesse processo. E aí agora eu volto para a família, que era o que eu queria tocar. E hoje, né, tendo esse entendimento, como, por exemplo, o meu filho foi diagnosticado com autismo, TDAH, TOD, teve algum desses diagnósticos. Pronto, ela pensa assim, ele é uma deficiência. Vamos agora colocá-lo em uma redoma de vidro e nada pode tocá-lo, porque na cabeça deles tem uma deficiência que nada pode atingi-lo. E aí você acaba interferindo nas outras F-words. Você não deixa esse seu filho ele ter amigos, porque você tem medo dos amigos machucá-lo. E o preconceito. Seja preconceito, e isso é muito forte, né? Você tem medo dele se ferir, dele se machucar, dele fazer algo. E uma das etapas da fisioterapia é a de orientar a família, né? Por isso das F-words. A gente entende da função, entendemos, vamos auxiliar, mas também precisamos da família, e isso é um dos pontos mais importantes. Hoje a gente tem que entender, como eu falei, que isso não é uma deficiência. A gente entende a deficiência como uma incapacidade, e essas pessoas elas não são incapazes. Se eu pudesse usar um exemplo aqui, nós temos Guilherme, que está dentro, né, das atipias, mas quantas pessoas que não estão, talvez, com um diagnóstico de uma atipia, têm a coragem e a capacidade de apresentar um programa? Entendem? Então, é só uma maneira como o cérebro ele funciona, e que você foi estimulando, deu oportunidades, e ele foi tendo essa carga de estresse, porque é um desafio, né? Inclusive, antes de começar a se dizer, por que nós temos esse frio na barriga, né? Essa ansiedade? Por mais que você já tenha feito outras apresentações aqui, né? É um comportamento natural, nós vamos ser submetidos a um estresse. Você não me conhecia, não sabia do que era que eu poderia falar aqui, então isso lhe dá uma carga de ansiedade, talvez menor, né? Porque você já passou por outras doses. Nós chamamos isso na neurociência, né, de inoculação ao estresse. Uma pesquisadora famosa na neurociência, que é a Carol Dweck, ela falou que isso é muito importante. Ela fez uma pesquisa muito legal, que ela pegou algumas crianças, e aí essas crianças elas foram divididas em dois grupos. Um grupo ela avaliava as notas
que ela tomava, que as crianças tinham no decorrer do ano estudantil. E outro grupo foi estimulado que ele valorizasse o desempenho, a força de vontade, a parar para estudar, ou seja, o momento em que se estudava foi que foi valorizado, né? Então percebeu que essas crianças que eram avaliadas só pela nota eram crianças que elas se frustravam muito. Já essas crianças que eram estimuladas ao estudo, ao ato, ao momento do estudo e não pelas notas, né, essas crianças elas tinham menos estresse, menos picos de estresse. O que é que isso nos traz? Que nós devemos expor, sim, nossos filhos ao ambiente de estresse, que é o ambiente social, né, com doses, isso de maneira dosada, né? E que nós devemos valorizar o desenvolvimento e o envolvimento com os momentos, e não com a chegada, com o ponto final, que nesse caso seria a nota. O que nós devemos estimular, poxa filho, isso aí, gostei, olha, você estudou, não conseguiu agora, mas lá na frente você vai conseguir, continua indo assim que você está bem. Então, o que nós devemos valorizar é esse desenvolvimento. E muitas das famílias querem só o final. Por exemplo, eles querem a fisioterapia, eles querem ver o filho já andando. E aí querem um resultado positivo, mas o quanto o pai se dedica em sentar ali, vamos, você, como é que eu vou tentar te ajudar, eu vou te ajudar, você vai conseguir. Porque assim é muito fácil cobrar. E aí, cadê a sua parte? E é outra coisa que é muito, eu sou professor, né, do curso de fisioterapia, e eu cobro muito dos alunos, olha, tem que ter a participação da família. Porque eles vêm, a uma boa parcela, infelizmente, eles vêm e jogam, tá aqui, toma fisioterapeuta. Eu preciso que ele volte à funcionalidade, que ele se desenvolva. Mas eu digo, não, pai, não é assim não. É vamos, fisioterapeuta, não é tome não, é vamos. Porque eu preciso mais de você, porque imagina que ele passa, né, são 3 horas, né, atendimento é segunda, quarta e sexta. 1 horinha que ele passa comigo, são 3 horas. O restante, todo o horário, ele está com a família. Longe da minha supervisão, nem sei muitas vezes do que é que está se passando. Então, por isso que eu preciso da família presente na terapia e presente na vida do filho, para o desenvolvimento dele. Então, isso é dentre as F-Words, eu digo que a família é um dos mais importantes e um dos mais necessários, né, para esse desenvolvimento dentro das funcionalidades. E infelizmente, doutor, essa é uma grande realidade que a gente tem que debater, né? Porque muitos pais acabam não acompanhando seus filhos durante seu processo de desenvolvimento, principalmente na fisioterapia. E que bom que o senhor incentiva os seus alunos para que não só façam o processo sozinho, mas que tenham essa parceria com a família, porque sem a família, a pessoa com deficiência ela não vai conseguir evoluir. É preciso que realmente tenha essa evolução. Eu digo isso porque se não fosse a minha mãe, eu jamais eu estaria aqui falando com vocês, abordando esse tema importante, um tema que deve ser debatido e é isso, doutor. A gente vê muito, né, assim, quando eu acredito que Guilherme queria dizer, acompanhar o seu filho. Não é só deixar levar a terapia, mas, né, Nadjara, é você também conseguir fazer algo, né? Perguntar, doutor, como é que eu posso fazer para também estar estimulando? O que é que cabe a mim como pai e mãe? O que você acha? Potencializar, né, a habilidade. E algo que o senhor falou, assim, que eu considerei, trazendo o modelo social da deficiência, né, é justamente trazer também a individualização, né, não generalizar algumas características dos transtornos, né, e adaptar, né, nas sessões de fisioterapia com a família. O senhor trabalha essa distinção? Nós tentamos, né, colocar na família, porque a família quando ela vem, o diagnóstico é dado, pronto, eles se aprofundam ali na internet e querem colocar o filho dele em todo aquele quadro da internet. E às vezes ele tem deles que olha, mas eu olhei na internet, eu nem sei se ele tem não, porque eu olhei na internet e dizia que era assim, 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 mas ele não tem isso. Ou seja, eles querem que o filho dele tenha a doença e que bata com todos os pontos que ele viu ali na internet. E aí eu falo, não, cada ser, cada indivíduo, ele é único biologicamente. Eu vou lhe dizer, a única situação em que você não é único biologicamente é quando você tem um gêmeo univitelino, que aí até genética é idêntica, mas fora isso, você é único no mundo, né, biologicamente. Então, a maneira como o seu cérebro vai funcionar,
A maneira como você vai desenvolver, ela vai ser única. Então não adianta você colocar seu filho no mesmo patamar de todos os outros. Não é, ele é único. E a gente tem que trabalhar essa individualidade dele. E é aqui nas deficiências e nas evoluções é que nós devemos focar, para que nós possamos avançar, né? Então a gente trabalha sim, e isso é um ponto muito importante para romper também com os pais, querendo que os seus filhos, né, eles estejam ali no mesmo padrão de todos os outros. Não é, cada organismo ele vai responder de uma maneira diferente. E cada um, né, tem a sua forma de poder trabalhar esse desenvolvimento, ou seja, cada um tem o seu jeito de conseguir realizar aquela atividade. E eu ia aproveitar esse momento para fazer uma pergunta para o senhor, doutor, que como a abordagem da fisioterapia para nós, pessoas autistas, pode variar de acordo com a idade do indivíduo? Nós fazemos atividades de acordo com o período de desenvolvimento que nós consideramos padrão, né? Nós estudamos ao longo, né, do curso como é que a criança ela deve se desenvolver, quais pontos elas devem ter ali. Por exemplo, aos 3 meses ele já tem que ter reflexos de defesa, aos 6 meses a musculatura cervical, que é a do pescoço, ela tem que estar firme, próximo de 1 ano ele já tem que estar com a musculatura de quadril, de membros forte, porque ele já vai do engatinhar para o andar. Então a gente tem mais ou menos esses pontos. Então a gente vai orientando as nossas práticas de acordo para alcançar esses períodos. Por isso que a gente, às vezes, vocês podem até ouvir falar, biologicamente, o indivíduo ele pode ter 15 anos, mas aí a gente fala, mas neurologicamente ele tem 6, porque o desenvolvimento dele é semelhante a de uma criança de 6 anos. E repito, é só uma maneira como o cérebro dele se desenvolveu, né? Isso não quer dizer que ele é incapaz. Ele vai, no momento dele, ele vai ter o seu ponto de evolução e de desenvolvimento. E é nisso que a gente tem que focar. Muito bem. Primeiro, doutor, muito obrigado pela sua participação aqui. Guilherme, agradeço. deixa eu dizer, tá tão bom que estão pedindo para que ele fique um pouquinho mais, né? Então não vamos nos despedir agora não, né? Viu, Guilherme? Ele vai participar do segundo bloco. Okay. Então a gente acabou de saber que a audiência está maravilhosa. Então assim, né, Nadjara? Estamos gostando. Então o pessoal de casa também está gostando muito. Daqui a pouquinho, falta 1 minuto para o intervalo. Então vamos já chamar um intervalo. Chama aí, Guilherme, intervalo. Então, pessoal, fica aí ligadinho no Semeando Inclusão e a gente vai agora para um rápido intervalo. Daqui a pouco voltaremos com o Semeando Inclusão. Estamos de volta aqui com o Semeando Inclusão e vamos com informação, né? Amanhã, no dia 26 de abril de 2024, na cidade de Apodi, no Rio Grande do Norte, nós teremos uma audiência pública sobre famílias atípicas da região Oeste, os desafios de viver um dia de cada vez. Novamente, repito, vai ser amanhã, no dia 26 de abril de 2024, às 9 horas da manhã, no auditório do IFRN Campus de Apodi. E nós esperamos pela sua presença, até porque o Semeando Inclusão vai marcar a presença na cidade de Apodi, no Rio Grande do Norte. Enfim, depois de uma notícia dada, espero que vocês possam comparecer a esse evento tão importante, essa audiência pública, né? O Abril, ele não é só o Abril Azul, ele também é Abril Marrom, não é isso, Nadjara? É isso mesmo, Guilherme. Nossa, esse mês, né, o de abril, é importante trazer também a conscientização sobre o combate, né, a prevenção e sobre a reabilitação também, né, da cegueira. O Abril Marrom teve início em 2016 e desde então nós estamos fazendo campanhas, junto com a Retina Brasil também atuando na área, porque é um tema que chama a atenção os números, né? Infelizmente, de dados da Organização Mundial da Saúde, de 60% a 80% dos casos de cegueira hoje no Brasil poderiam ter sido evitados, né, com relação à retinopatia diabética, degeneração macular relacionada à idade. Então, são dados alarmantes, né, que poderiam ter sido evitados, salvando milhares de... E olhe que estou falando do lado de cá, né, como uma pessoa com baixa visão, estou conscientizando vocês também a procurarem um oftalmologista, pelo menos uma vez por ano, né, já perceber que a criança
dificuldade na escola, né, de olhar, enxergar o quadro. Os primeiros sinais, os primeiros sintomas, não deixem de procurar, né, o oftalmologista, porque pode ser corrigido com óculos, né, também de evitar a catarata, é importante também, né, que pode tirar pela cirurgia, né, pode ser realizada uma cirurgia. Então, fiquem bem atentos ao abril marrom, né, e propagar ao resto do ano. Nadjara, querida, deixa eu lhe fazer uma pergunta. Qual é o dia que se comemora o Abril Marrom? É o mês inteiro? É uma iniciativa da Retina Brasil? Não, o Abril Marrom, ele é em abril, justamente pelo dia 8 de abril, né, que é o Dia Nacional do Braille. Sim. Mas não foi a Retina Brasil, ela está propagando, Sim, né, essas informações. A ideia foi de um ex-presidente do Conselho Brasileiro de Oftalmologia, né, em 2016, que teve um grande trabalho, né, nessa atuação da saúde ocular no Brasil, no avanço nos estudos. Sim. Né, então, a Retina Brasil, ela está propagando. Inclusive, né, o congresso foi iluminado agora no dia 8 e 9, né, de abril também. Teve a iluminação azul, né, e teve a iluminação marrom também. Importante. O senhor sabia, doutor, do Abril Marrom? É incrível, né? A gente não deixa de aprender, né? Tá Porque vendo? já vim aqui e vi comentando para abrir o marrom e eu procurando aqui qual seria. E agora aprendi também. Sim, aqui no Semear Inclusão você semeia, você aprende. É isso aí, com você, Nadjara. Então, vamos começar, porque o pessoal em casa, né, está ansioso, querem ouvir o doutor Salvador Viana. O pessoal gostou tanto da fala do doutor que o pessoal pediu para que ficasse no segundo bloco, né? Também uma fala importante dessa, né? A questão do desenvolvimento para as pessoas autistas é um tema importante de ser debatido, né, doutor? Aí eu queria fazer uma pergunta. Aliás, vou passar para a Nadjara, depois eu faço a pergunta. É isso. Doutor, há uma diferença muito significativa com relação ao sistema nervoso e muscular dos autistas e das pessoas que não têm esse transtorno? Muscular, nem tanto, mas neural, sim. Como eu falei, é uma maneira como o cérebro funciona. Aí seria um assunto um tanto mais denso, né? Se eu fosse falar da maquinária cerebral, como ela funciona. Existem áreas no cérebro que o cérebro ele vai caminhando por essas áreas para ele tomar algumas decisões. E no autismo, esses caminhos eles se diferem do padrão. Então, ao ir por outros caminhos, né, ele se difere. Eu posso falar aqui desse modo grosseiro. Nós temos uma área que ela observa, ela capta a informação. Ela passa essa informação para uma outra que vai tomar a decisão. Se fazer algo sobre aquilo é perigoso ou não. Para isso, ele comunica com outras regiões do cérebro para saber, por exemplo, eu olhei um iPhone e veio na minha mente, vou comprar um iPhone. Então, ao mandar essa informação, meu cérebro vai estudar. Você tem condições para isso? Você vai deixar de comer para poder ter esse luxo? Você vai deixar de pagar o aluguel para isso? Não, você tem dinheiro suficiente na conta. Então, ele vai fazendo todos esses cálculos até ele tomar essa decisão, né? E para isso existe uma rede intrucada, né? Um emaranhado de neurônios, que são as células que formam o sistema nervoso, envolvidos no processo. No autismo, esses caminhos, eles são outros, né? E não são os mesmos que é comum a uma outra parcela da população. Então, é nisso que difere o autismo de outras situações, né? Como eu falei, é no funcionamento. Ele não tem uma deficiência, ele só escolheu outros caminhos, o cérebro dele escolheu outros caminhos. Isso não torna menos inteligente ou menos incapaz. Só é um modo diferente de agir sobre aquela situação. Uma situação que eu e você agiríamos de uma forma, ele escolhe agir de outra. Ou às vezes não age. E isso para nós é impactante, mexe. Por quê? Porque não é o meu padrão de pensamento, o meu padrão de funcionamento. Então por isso que ele é atípico. Ele não é típico. Agora, eu não gosto quando dizem é deficiente. Isso me consome. Porque não é uma maneira como ele trabalha, como ele funciona. Entendeu? Então, do ponto de vista motor, não. Mas do ponto de vista neural, aí sim nós teríamos
um certo diferencial no processo. Doutor, se incomoda o senhor essa expressão deficiente, dirá a pessoa que realmente tem uma deficiência, né? Isso. Eu digo isso porque recentemente eu submeti um artigo que fala sobre palavras que devem ser abolidas da Constituição. E lá eu cito a expressão portador de deficiência, deficiente, porque a gente não porta uma deficiência, a gente nasce com aquela deficiência e é uma característica nossa que não vai mudar, não é isso, doutor? Isso, o que nós devemos estimular, e aí volta a família, e já vou tentar terminar as outras F-words, na verdade já vou usar esse tempo, né? Que as outras F-words, né? Nós temos o saudável, que é o fitness, que isso é inerente à prática realmente do exercício, né? Que a gente está envolvido a fisioterapia. Se você pratica exercício, você vai ter um corpo saudável, uma motricidade boa. E aí vem friend, fun and future, né? Que friend é amigos. Uma das coisas que a família às vezes também breca são as amizades. Porque como eles colocam o filho tão protegido, não deixa ele experienciar as amizades, né? E fun, a diversão, não deixa ele brincar. Sim. Prendem o filho, não, ele não vai saber, ele não vai fazer, ele não vai... E quando você inibe, você tira a oportunidade que ele tem de evoluir naquele campo. Nós precisamos desses estímulos. Como eu falei, nós precisamos dessa inoculação ao estresse. Eu preciso da primeira vez experimentar aquilo ali, para que assim eu possa evoluir. E se você já põe o seu filho nesse ambiente, né, nesse padrão de que ele não pode porque ele não faz, eu acho que quem tem a deficiência não é quem tem a deficiência, quem tem a atipia nem é a criança, talvez seja ali o pai que está super protegendo o filho. Ele está sendo culpado talvez na evolução. E na clínica é o que a gente tem visto muito. O pai, a mãe, é quem às vezes está contribuindo para a não evolução do filho. Isso é muito triste de se ver, de se saber. Por isso que na fisioterapia nós brigamos para a participação da família, porque vejam, são 6 palavras. Atrelada à fisioterapia são 2. Function, função, e fitness, que é saudável. O restante, family, friend, diversão e future, né, que é o futuro, diz respeito à família e à própria criança. E essa família tem um papel fundamental. Porque muitas vezes a criança funciona muito bem quando está na clínica, mas quando sai, ela é submetida ali a um estresse. E aí, se eu não tenho essa orientação parental, se as famílias não entendem dessa responsabilidade, porque o profissional não trabalha com mágica. Não é mágica, são evidências científicas. Isso. Então, assim, é necessário. Antigamente, não se cobrava tanto a presença dos pais, era somente os profissionais, né? Você só era pai. Hoje não. Então, assim, eu também aplico nas minhas orientações parentais, cobro muito a responsabilidade da família com a criança, com o adolescente, respeitando também a idade cronológica, incentivando. É fundamental. Eu digo que as crianças só irão evoluir no seu desenvolvimento se pai e mãe estiverem ali completamente comprometidos. Isso. Doutor, o que é que eu posso fazer também para que no final de semana eu possa dar continuidade? Como é esse brincar? O brincar tem que ser funcional? Muitas vezes sim, às vezes o livre também é muito gostoso e faz muito bem. Fale um pouquinho para a gente. Pronto, um ponto muito importante. Isso, quando a gente começa a lidar com os pais, eles dizem, tá, mas o que é que eu posso fazer? E a preocupação dele, porque na clínica de fisioterapia nós temos uma gama de ferramentas, né, à disposição. E eles pensam que eles precisam ter as mesmas ferramentas em casa. E eu digo para você, não precisa de nada. Deixa a criança brincar e principalmente deixa ele brincar com outras crianças, porque essa liberdade, nessa liberdade dele brincar com outras crianças, ele vai trabalhar a relação social e o pé no chão, o subir em uma árvore, brincar no escorrega, e um dos melhores, assim, principalmente quando é bem criança, que é brincar na areia, porque ele é ótimo, e agora falando do ponto de vista fisioterapêutico, para a formação da cava do pé, que é um dos elementos importantes para a ortostasia, que é o caminhar, né, o bipedismo, que é o caminhar. Então, brincar na areia também é muito bom, ou seja, o normal de uma criança no dia a dia não precisa de
não precisa das ferramentas que você vê nas clínicas e centros de especialidades que vocês não precisam daquilo. Só precisa que você acompanhe, né, a criança no brincar dela. E o mais livre possível na natureza. Se tiver areia, bom demais. E agora falando do ponto de vista fisioterápico, se tiver areia, ótimo, porque a areia ela ajuda muito nessa formação da cava do pé da criança. Então isso é muito bom. Eu vi uma pesquisa, um resultado aí que saiu na TV, não sei onde, também não lembro a fonte, que tudo do mar, tudo da praia fazia bem, né? Aquela maresia, a água, a areia. Você falou em areia, agora eu lembrei. Eu digo, menino, não é que é mesmo? Faz sentido? Não, que eu não sabia dessa curiosidade sobre a areia que desenvolvia no andar da criança, né? Isso, ajuda muito. Nós temos muitos problemas, agora assim, não da questão neurológica, mas de desenvolvimento ortopédico da criança, porque as crianças hoje, o ambiente ele é muito condomínios fechados. Sim. E a criança ela não tem acesso à areia. Ela é pé no chão, então é piso. Né? Dali é um calçado que é reto, então ela não anda. Se ela andar de pés descalços, é num piso, então ela não tem acesso a diferentes texturas, o solo, Sim. a areia. Então nós temos tido problemas em questões ortopédicas, né, por conta disso, em que as crianças elas são criadas muito em condomínio, elas não têm acesso a brincar na areia, a brincar em outras texturas. Isso é muito importante. Inclusive é uma das práticas terapêuticas, né, estimular os sentidos, né, dessas crianças, tanto das atípicas quanto não. É muito importante estimular os sentidos para o desenvolvimento. Isso é um fator primordial. Doutor, além da falta de ajuda da família, quais são os outros desafios mais comuns que o senhor encontra ao trabalhar com nós, pessoas autistas, em relação ao nosso desenvolvimento? A sociedade. Isso aí, sem Sim. dúvida. Ainda se existem barreiras justamente por não entender. Esse programa, ele tem quando vocês me falaram sobre ele, eu fiquei encantado porque nós devemos discutir mais, pois a sociedade ela ainda está num pensamento arcaico, né, e o bullying ainda ele é muito presente e isso é muito prejudicial. Então, e aí agora falando do future, né, do futuro, que é a última F-word, esse futuro nós temos que lidar, né, com essa forma, com essa maneira que as atipias elas se apresentam, porque o índice ele não é baixo, né, nós temos ainda alguns dados ainda sendo analisados, mas seriam em torno de a cada 5 pessoas, 3 possuírem atipias. E aí você diz, nossa, tanto? Sim. E por que a gente não vê isso acontecendo? Porque são maneiras como o cérebro funciona, não são, e eu repito, não são deficiências. Por isso que a gente vê tão bem por aí, certo? Então, quando a gente sabe que tem uma população tão crescente, e eu tenho uma sociedade, né, tão cabeça fechada, tão mente fechada, que não entende não sabe como lidar, isso é uma das preocupações. Entende? Então, trabalhar a sociedade para que ela possa entender, acolher, né, trabalhar, fazer essa educação em saúde, que é um trabalho importante e que também ainda é difícil, né, quando a gente está desse outro lado, trabalhando as atipias, eu fisioterapeuta, família, meu paciente, mas eu ainda também tenho que trabalhar a sociedade, porque precisa dessas relações, fazem parte do indivíduo como um todo. Evolutivamente, nós só conseguimos chegar ao que somos hoje porque nós aprendemos a nos relacionar. A nossa evolução, né, do primata que nos deu origem, o nosso diferencial do primata que nos deu origem foram as relações. Foi a capacidade que nós temos de raciocinar e de racionalizar, de conversar e de chegarmos a um bem comum para o coletivo, para o social. Né? Então, esse é o diferencial. E é uma das dificuldades que nós encontramos ainda nos dias de hoje. Com certeza. E também, antes de passar a palavra para a Nadjara, e também já prepara para a vida, né? A questão, tipo, você falar para a sociedade sobre tal tratamento, já prepara a pessoa com deficiência para a vida, porque a vida realmente não é fácil. Não. E eu me recordei, né, a uma frase do Romeu Sasaki,
que ele fala justamente que a inclusão ele é um processo bilateral, né? Então, não é apenas as pessoas com deficiência que têm que lutar pela inclusão, né? Mas a sociedade tem que colaborar. É uma parceria entre a sociedade, né, e a pessoa, o indivíduo com deficiência, né? E não só o deficiente, né, digamos assim, para a sociedade. Como, infelizmente, eu e Guilherme, né, compartilhamos essa questão da inferiorização, né? Porque a minha deficiência não é aparente, mas quando as pessoas descobrem, a Nadiara sumiu. Só tem a menininha com baixa visão, né? A protegida, então... A protegida. A protegida. A intocável. Ninguém é uma escolta para andar na rua. Mas né? para você ver como é aquilo que eu falei, né? Se coloca numa redoma. Aí não pode. Assim, que existe uma super proteção. E aí eu fico imaginando, Nadjara aí, uma moça linda, advogada, né? E aí ela diz, a protegida. Quantas vezes tentaram limitar a Nadjara, e hoje ela está aqui apresentando também, né? Fora tantas outras conquistas que ela já teve e terá, ela está aqui na TV, mas quantas vezes também, não a família dela, que a gente sabe que é uma família muito parceira, mas talvez os médicos, às vezes também, talvez colegas de sala, será que vai conseguir? Fala um pouquinho, passou por uma situação assim. E primeiro, pelo meu oftalmologista, eu estaria só recebendo benefício, né? Infelizmente, nós escutamos muito isso, ao receber o diagnóstico, né? Nós recebemos atestados de óbito, não é o diagnóstico, o laudo, né? Então, muitos médicos falam, vá para casa, espere cegar, né? Como eu sou coordenadora de um grupo, uma associação no Ceará, eu fico nessa parte da comunicação, né? E muitas pessoas chegam até mim falando isso, mas minha vida acabou, né? Infelizmente. E na Retina Brasil, né, tão importante na minha vida, tem esse contato com outras pessoas com deficiência visual, inclusive o presidente do Grupo Stargardt, né, em uma conversa bem informal, ele comentou que uma mãe chegou muito preocupada, que recebeu o diagnóstico da filha de Stargardt, e disse, Roberto, ela quer andar de bicicleta, e agora? O que é que eu faço? E a resposta dele foi, prepare a farmácia, porque ela vai andar, ela vai cair, ela vai se machucar, mas você vai estar lá pronta para acolher, né, para cuidar e não deixar realmente a deficiência, né, a doença em si limitar. Isso. É isso, fundamental, né? Olhar para o outro, deixar não para de a olhar deficiência, né? Porque antes de qualquer deficiência, antes de qualquer diagnóstico, tem ali uma pessoa, tem um ser que precisa ser acreditado, né? Validado. Exatamente, validado. Sobretudo quando a pessoa com deficiência quer fazer uma narrativa, quer fazer uma reclamação, muitas vezes tem que levar a mãe ou o pai, porque ele já falou tanto e às vezes a fala não é, né? Não tem essa validade, tem que ir o pai. Poxa vida, será que só porque eu tenho sou uma pessoa com deficiência, a minha fala, a minha reclamação, a minha inquietação não pode ser ouvida, acolhida e resolvida. Isso. Né? Infelizmente, até para saber se está bem, né? Isso. Guilherme, assim, acho que você já passou por isso, que perguntam para a senhora como é que Guilherme está, né? Já passou por muitas situações, assim, até mesmo o fato de saber como está, se está bem ou não, perguntam para o... Já passou não, ainda passo, mas com o tempo vamos conseguir resolver. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês e para você que está em casa. O nosso programa daqui a pouquinho está chegando ao fim, eu vou pedir para que o doutor faça suas considerações finais, por favor, e já dizer que é uma satisfação, foi uma satisfação enorme recebê-lo aqui no programa Semear Inclusão. Volte mais vezes. Eu amei. E você, Nadjara? Amor? Sem palavras. Sem palavras. Simplesmente incrível. O senhor já foi professor da minha irmã. Foi. E ela comentou, quando eu compartilhei com ela comentou, nossa, ela é muito inteligente, você vai absorver tanto conhecimento. Nayara, você tinha razão. Você tinha razão, entendeu? Bem, fico lisonjeado por ter sido convidado a participar aqui. É um tema que muito me interessa. Discutir, eu falo sempre, discutir saúde, discutir ciência, para mim é uma felicidade imensa, né? Espalhar mais, né, conhecimento sobre a minha profissão, que é a fisioterapia, isso engrandece mais ainda, né? Saber que nós podemos ajudar, que nós temos o poder de contribuir, né, frente a essas atipias que
que os diagnósticos têm crescido tão fortemente. Então, assim, é muito bom. Fico muito feliz em estar participando. E com certeza lancem mais convites que estarei aqui para discutir outros temas. Espalhar saúde, para mim, é uma alegria muito grande. Coisa boa, doutor. Nós agora, de forma oficial, agradecemos pela sua presença. O Semeando Inclusão está encerrando por aqui. Caso você tenha alguma proposta de pauta para falarmos nos próximos programas sobre o Semeando Inclusão, é só entrar em contato com a gente pelos Instagrams, @semeandoinclusão e @autismo em busca de inclusão. E é isso. E é isso, gente. Ficamos por aqui hoje, né, Guilherme? Espero que vocês tenham gostado do programa. Então é isso. Ficamos por aqui e até quinta-feira. Se Deus quiser. Fica ligadinho e vem semear a inclusão conosco. Tchau, tchau.